contado há um tempo atrás, aqui uma mensagem, falava sobre pequenas coisas. Chamou muito minha atenção, ficou na minha mente. E eu comecei a fazer uma série de pesquisas, a orar, buscar na palavra de Deus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu diria: cuidado com as pequenas coisas. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 a 3. Eclesiastes 10, versículo de 1 a 3. Eu convido a igreja a ficar em pé, em reverência à palavra. Eclesiastes 10, de 1 a 3. Quem não tem, trouxe a Bíblia, leia, quem está ao lado. Eclesiastes está lá no meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente. Diz assim o texto bíblico: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estúpido. Nosso Deus, a tua palavra foi livre. Abençoa, Pai, minha vida nesse instante, para que eu traga o recado diretamente de ti. Que teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar os corações daqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, tanto aqui nessa casa de oração, quanto aqueles que estão em suas casas, Senhor Deus, na oferta de Deus. Que a tua graça esteja conosco, nos limpando, tirando aquelas coisas lá no fundo do coração, tá? Orando o nosso coração, limpando, Pai, para que o Espírito Santo faça uma grande obra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu vou convidar a Salete. Obrigado. Vou convidar a Salete e a Silvia, né? Vão ter oportunidade de voltar. Estamos voltando um pouquinho ao passado, trabalhando com o princípio. Eu nunca perco a oportunidade. Quando eu tenho a chance de falar da palavra de Deus, eu pegou sempre as irmãs. Sempre tem uma palavra cantada tão bonita no nosso coração. Não
louvo a Deus pela vida dessas duas. Ninguém pode imaginar que a Zilda passou esses dias, teve algumas paradas pertinho e agora está aqui louvando. É obra de Deus, é obra de Deus. Obrigado, Zilda, porque o seu Deus é mais forte do que o mundo. Meus irmãos, nós ouvimos poucas pregações com referência, tendo como base, com referência ao livro de Eclesiastes. Alguns acham o livro de Eclesiastes um livro muito árido e até certo ponto muito pessimista. Quando eu disse que estaria editando o livro de Eclesiastes, e pedi alguma ajuda, viria sobre alguma literatura do livro, ele logo trouxe para mim um excelente livro do pastor Ed René, e que ele deu como título a mensagem que ele faz do livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia, dado a dureza com que o autor trata os assuntos relacionados à vida. A questão de fundo do livro realmente é o sentido da vida. Quando eu leio o capítulo 2, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Eclesiastes, diz assim o escritor sábio: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Contudo, meus irmãos, se nós debruçarmos um pouco mais na leitura desse maravilhoso livro, nós vamos perceber que é um rico material separado por Deus para a nossa edificação espiritual. E no capítulo 10, do qual nós tivemos a oportunidade de ler 3 versículos, o escritor, ele trata de maneira especial da sabedoria e da estultícia, ou da insensatez. Salomão, tido como escritor desse livro, ele inicia o capítulo falando de uma mosca morta que faz um grande estrago no perfume, um grande estrago no aroma saudável. A elaboração dos perfumes é uma das artes mais antigas da humanidade. E eu posso dizer para vocês que a fabricação lá na antiguidade tinha um processo que era muito, mas muito demorado. O perfumista deixava a essência descansar no vasilhame por um longo tempo, até conseguir a correta fragrância. A grande verdade é que ainda existem pessoas, são poucas, e às vezes não gostam de um bom perfume. Alguns dizem até que questão de perfume são bobagens, são vaidades. Outros dizem o que importa é a beleza por dentro, é o que ama no interior. As pessoas não deviam se preocupar com o aspecto exterior. Mas, meus irmãos e amigos, eu já tive essa oportunidade. Mas você já teve a chance de fazer uma longa viagem de ônibus com alguém que esqueceu de tomar banho? É muito desagradável. O mau cheiro desagrada e chega a ser, às vezes, insuportável. E, aliás, uma dessas viagens foi quando eu vim lá da terra do pastor. Quando nós tivemos aquele acidente de carro, e eu vim lá. Eu vim na viagem, cerca de 7 ou 8 horas, numa situação dela. É muito desagradável. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se agrada, se aprecia o cheiro dele. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, nós encontramos essa declaração: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. No livro de Êxodo, quando nos preparativos para o tabernáculo, o próprio Deus ele vai dar instruções quanto aos aromas que deveriam ser usados na sua casa de adoração no deserto. E Êxodo capítulo 30, versículo 22 até o 26, encontramos alguma dessas palavras. Quando o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias, 6 quilos de milho líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas,
obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. No Evangelho de João, verificamos a aprovação de Maria, que causou em Jesus Cristo, ao derramar sobre ele aquele precioso nardo puro, que era um dos perfumes mais caros da época. E isso ela o fez em gratidão pela ressurreição do seu irmão lá. É bom também nós lembrarmos que para o Senhor era um perfume ainda muito mais precioso que todos. E que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, quando ele diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Todos os perfumes, aromas usados na adoração a Deus, tinham como base principal o unguento, o óleo de oliva. Aí se misturavam as essências que exalavam um cheiro suave. Meus irmãos e amigos, o unguento, ele fala da presença, da influência do Espírito Santo em nós, fazendo com que a nossa vida e as nossas obras sejam agradáveis diante de Deus. O grande sábio Salomão escreveu esse texto como uma grande alerta para nós, quando ele diz: como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim a sabedoria e a honra um pouco de justiça. Em outras palavras, ele quer dizer que as pequenas coisas não tratadas podem inibir o mover do Espírito Santo em nós e levar-nos a uma vida que não agrada a Deus e que não vai nos ajudar a abençoar outras pessoas ao nosso redor. Isso, inclusive, pode resultar num grande incômodo, pois as pequenas coisas podem trazer grandes prejuízos. No texto bíblico, o perfume, meus irmãos, simboliza, tipifica tudo o que nos liga diretamente a Deus: amar o próximo, ajudar quem precisa, fazer a obra de Deus, ser alegre, ser feliz, ter comunhão com os irmãos, ter Cristo no coração. Por outro lado, a mosca tipifica, simboliza o pecado, tudo ou todos aqueles que nos afastam de Deus. Uma raiva, uma falta de respeito, uma palavra errada e mal empregada, as pessoas que não são uma boa influência e aquelas situações que nos tornam vulneráveis. Quantas famílias são seriamente prejudicadas por uma pequena coisa, uma pequena mosca que tem caído no recipiente do seu perfume e que tem anulado um verdadeiro defeito, que é o perfume de Cristo. Por isso, dentro desse texto lido, dentro dessa introdução que eu procurei fazer do capítulo 10, eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar algumas lições que o pregador, porque esse Eclesiastes, o significado do nome do livro é o pregador, que o pregador quer deixar para nós nessa manhã. E a primeira lição para nós, dentro desse texto que eu tiro, é que tome cuidado com o poder das pequenas coisas. Tome cuidado com o poder destruidor que tem as pequenas coisas que não prestam na nossa vida, que não prestam para a nossa vida. Meus irmãos e amigos, quem dá atenção a uma mosca morta? Se é um cavalo morto, um cachorro, um boi, isso chama atenção. Mas uma mosca, para que ela serve? Ela é pequena, é emprestável. A grande maioria das pessoas nem percebe que tem uma mosca morta. Mas, meus irmãos e amigos, essa pequena mosca morta, dentro do vasilhame do perfume, estraga, e estraga muito. O escritor ainda diz assim: também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Sabe o que significa, meus irmãos? Que às vezes a gente passa a vida inteira com grande honra, com grande dignidade, mas uma mosca pequena chega e arruína toda a nossa honra, toda a nossa dignidade. A palavra hebraica sequel, que é traduzida por insensatez, por estultícia, ela significa no original tolice, futilidade, loucura. E eu começo dizendo
que é loucura não dar ouvido ao que Deus fala para nós, mesmo que pareça insignificante. Sabe por quê? Por causa de 5 minutos de sequela, de insensatez, nós acabamos com tudo. E aquele bonito, cheiroso perfume que está para vir, ele é totalmente contaminado, estragado, por causa de uma mosca, que significa, às vezes, um pequenino pecado que começa a aparecer na nossa vida. Veja só o relato que aconteceu com o rei Ezequias, lá na Bíblia, que é relatado tanto em Isaías capítulo 39, como em 2 Reis capítulo 20. Os embaixadores da Babilônia, eles são enviados para conhecer Jerusalém. O rei Ezequias está no auge. Está no auge. Um grande estadista que foi, revolucionário, fez grandes obras lá no meio do povo de Israel, um dos maiores. E ele, cheio de arrogância, de vaidade, ele recebe aquela comitiva e sabe o que ele faz? Ele começa a mostrar tudo que ele tem para aquela comitiva babilônica. Esse rei teve um pouquinho só de tolice, só um pouquinho de estultícia, que levou, sabe o que? Mais para frente, a invasão e destruição de Israel pelos babilônicos. Porque diz o texto bíblico que Ezequias se alegrou com eles, ele mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, tudo, os melhores ungüentos, tudo que ele tinha, tudo para eles. Ele recebe o inimigo, hospeda o inimigo, põe o inimigo dentro da casa, abre a guarda, mostra tudo que tem para os inimigos. Ezequias não percebeu que estava acabando a sua própria sepultura, a sua própria ruína, a sua vaidade, a sua ostentação. Ele pensava: Babilônia é rica, eu também sou rico, eu também tenho todas essas coisas, e Deus tinha o abençoado muito, é verdade? Ele não atinou, e ele estava simplesmente despertando a cobiça daquele adversário, que mais para frente voltam, destrói Israel e leva todo o povo cativo por 70 anos lá na Babilônia. Que tolice, meus irmãos. Um homem sábio, justo, temente a Deus, mas tolo. Um momento só de tolice estragou toda a sua vida e prejudicou toda uma nação. Às vezes uma coisinha pequena na nossa casa, na igreja, de repente mexe com todo mundo e arrebenta, desculpe o termo, com todo mundo. Uma coisa pequenininha, uma mosca morta. Para nós fica uma advertência muito grande. Eu gostaria que vocês guardassem no coração. Por vezes nós arruinamos a nossa vida por uma ninharia, por nada. Veja algumas áreas que em determinado momento de sequela, de tolice, pode acabar com a nossa vida, com a sua vida. Uma palavra mal colocada no casamento, não é verdade? Um acesso errado na internet. Pessoas consideradas amigas que você abriu o seu coração, mas que até hoje você se arrepende amargamente. Às vezes nós podemos educar um filho por 20 anos, 5 minutos, ou até menos, de conversa com um traficante numa escola, colocará a perder tudo que você fez toda uma vida. É uma filha dentro de 18, 19 anos, que levaram uma conversa de 5 minutos, um namorado, um sujeito malandro, e jogaram fora esses 18 anos de vida. É triste dizer, meus irmãos e amigos, mais uma mosquinha só de polícia. Uma mosquinha só de insensatez pode arruinar uma vida inteira de dignidade, destruir relacionamentos, famílias e jogar pessoas contra pessoas. A grande verdade é que não raramente nós nos preocupamos em livrar-nos de grandes pecados, mas muitas vezes nós permitimos desvios menores, como se eles não tivessem poder de destruição. Conforme o texto, o perfumista não percebeu quando a mosca caiu no vasilhame do homem. O homem descuidou, a mosca caiu, apodreceu, estragou todo aquele perfume. A decomposição da mosca fez com que o perfume perdesse todo o seu efeito, todo aquele cheiro, aquele aroma gostoso. É interessante que a Bíblia registra isso. Observa, tente observar comigo o que está por trás do texto. É o pequeno estragando o grande. É o menor a
maior. É o desagradável extinguindo o agradável. Quantas vidas também, meus irmãos, estão se alimentando porque uma pequena moça pousou o seu jardim profundo sobre a sua vida, fazendo um grande estrago e nos afastando de Deus. É o mundo com as suas artimanhas, com seus enganos, colocando pequenas mentiras que com o tempo na igreja se tornam uma grande verdade. E com isso muitos casamentos são destruídos por 5 minutos, sequer de polícia. Perfumes são jogados fora por causa de uma coisinha muito pequena. Por isso eu convido você a refletir e a responder a minha pergunta: como está o seu perfume? Estamos tendo uma vida que glorifique a Deus, ou uma vida voltada para o mundo, para os seus pecados, para pequenas coisinhas, mas que com o tempo se transformam em coisas enormes e gigantes? Por isso essa é a primeira lição que eu queria deixar para você nesta manhã. Tome cuidado com as pequenas coisas, com o poder destruidor das pequenas coisas. A segunda lição, isso a gente observa quando o escritor ele fala do sábio indo para um lado, o tolo indo para o outro lado, que é uma maneira figurada, muito usada na palavra de Deus, para mostrar sobre o caminho certo, o caminho errado, o caminho do bem, o caminho do mal. Por isso, a segunda lição que eu tive para vocês aqui é: livre-se do mal antes que ele se instale na sua vida. Livre-se do mal antes que ele se instale na sua vida. Em outras palavras, corte a influência do que não presta sobre o que é bom na sua vida. A gente gosta de viver com o que não presta. Desculpe eu falar, mas eu me coloco também no meio e às vezes eu tenho que me policiar muito nisso. A gente gosta de conviver com o que não é bom. Muitas vezes perdemos tudo que temos de melhor por não vigiarmos, por descuido de nossa parte. Meus irmãos, não foi a mosca que ficou perfumada, mas sim o perfume que ficou podre. É o pequeno que estraga o grande. Você não tira lá de uma mosca morta lá do perfume, né? E diz assim: ó, está perfumada, eu vou fazer um broche, vou colocar no colar e vou dizer: veja que objeto maravilhoso e que perfume extraordinário. Não! O perfume ficou invalidado, a mosca apodreceu e com ela é o perfume. Meus irmãos e amigos, o poder do mal é terrível. Você já percebeu que nós não pegamos saúde de alguém? Fique de lado de alguém que faz exercício, que malha numa academia. Você não vai pegar a saúde dela, de jeito nenhum. Mas experimente ficar num ambiente fechado, com alguém com uma forte gripe, fungando, o nariz espirrando o tempo todo. Você tem grande chance de ficar gripado. Eu conversando com o Christian sobre isso daqui, ele falou: pai, olha, isso daí é como sarna, pega e pega logo. Saúde, meus irmãos, nós não pegamos dos outros, mas com rapidez pegamos doença dos outros. Da mesma maneira, o pecado age na nossa vida. Ele entra de uma maneira bonita, enganosa, e quando você menos percebe, você está sendo escravo dele. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3, o profeta, quando tratava sobre a purificação, a santificação, ele diz assim: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas consagradas, ela ficará impura? E ele respondeu: sim, ficará impura. Em outras palavras, né, se alguma coisa não presta e você tocar, vai ficar emprestado também. Essa é a influência do pecado. Por isso nós precisamos aprender a fugir do mal, a fugir do erro, a fugir do pecado. E fugir dessas coisas, meus irmãos e amigos, não é covardia. É ter coragem. Coragem de ouvir a voz de Deus. É coragem de ouvir a mensagem falada. É coragem de ouvir a exortação do irmão. É coragem de ler mais a palavra de Deus e receber a mensagem direta de Deus do que é bom para a minha vida. Alguém já disse: enquanto o pecado estiver passando, acho que foi até o presidente José, que disse, né, que enquanto o pecado estiver passando em cima da cabeça da gente, a gente tem que ficar alerta. Mas quando gozar na gente, corre para Deus, porque senão ele vai fazer grande morada na sua vida. Talvez você pense: mas coisa pequena, eu sei dos meus limites, eu sei até onde eu posso ir.
Quero dizer para vocês que muitas pessoas já caíram, pensando em saber os seus limites, das suas forças, aonde podiam ir, o que podiam não fazer, e no final não conseguiram resistir ao mal. Nós fazemos muitas concessões em relacionamentos, em práticas erradas, em atitudes erradas. Nós brincamos com várias coisas relacionadas à nossa vida que nós julgamos que a qualquer momento nós podemos nos livrar. Eu quero dizer para você cuidar, pois porque você pode ter grandes decepções, muito grandes decepções. Livre-se do mal antes de estar na sua vida. Você precisa ser um bom perfume, porque o bom perfume, meus irmãos e amigos, precisa ter todo um cuidado precioso. O recipiente de preparação do perfume precisa ser muito bem coberto para evitar que moscas caiam, outras coisas danifiquem. E nós precisamos nos cobrir com a palavra de Deus. Nós precisamos nos cobrir com a obediência a Deus através da sua santa palavra. Por isso, eu queria dizer para você, cuidado com o que lê, cuidado com o lugar onde você navega na internet, cuidado com os pensamentos, cuidado com as más companhias, cuidado com as pequenas coisas que estragam a sua vida, cuidado com a mosca morta que estraga o vento do perfume, que impede a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter em mente as palavras do apóstolo Paulo. Para Deus somos o aroma de Cristo. Eles que estão sendo salvos e os que estão sendo perecendo. Tem que ser um perfume realmente para fazer diferença, para que as pessoas percebam que nós temos algo completamente não achável no mundo. Tem que perceber que Cristo é a luz que está brilhando através de nós. Por isso, meus irmãos e amigos, nesta manhã, tome cuidado com o poder do seguidor das pequenas coisas. Livre-se das pequenas coisas do mal antes de estar na sua vida. E por último, nessa manhã, dentro do texto lido, eu quero dizer para vocês que Deus se agrada de uma vida santificada. Deus se agrada de uma vida santificada. O apóstolo Paulo, ao exortar sobre a prática da santidade, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: esta é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vossa vida, a vossa santificação. É interessante nós observarmos o significado da palavra para o Deus Beelzebul. Não sei se você já prestou atenção nisso. O significado da palavra Beelzebul, citado lá em 2 Reis 1:2, muito citado no Novo Testamento. Jesus Cristo teve que expulsar alguns demônios. Nós vamos ler daqui a pouco algum texto que fala sobre isso, que ele chama de Beelzebul. E a forma grega do nome hebraico Baal-Zebud significa é o senhor das moscas. E esse termo mais para frente passou a ser usado quando se referia a Satanás. E ele é considerado o príncipe dos demônios. Conforme Mateus 12:24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Beelzebul é considerado um dos maiorais dos demônios. Ele que envia um monte de mosca para tentar apodrecer a sua vida, para estragar a nossa vida espiritual, para estragar a nossa comunhão com Deus, para destruir a nossa família. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esperança muito grande também, uma esperança de proteção, uma esperança de guarda, porque o salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, não deixa a mosca entrar, mas você precisa ter comunhão com Deus. Se você tirar esse escudo de proteção, que é a nossa comunhão direta com Deus, aí tudo que é podre vai entrar. Eu tenho convicção que o Senhor está chamando você, Deus está chamando você e a sua família para ser um perfume para Ele. Deus quer sentir o bom cheiro da sua família, do seu casamento. Deus quer sentir o bom cheiro do relacionamento dos pais com filhos, filhos com pais. O Espírito Santo está dizendo para nós não perdermos a nossa essência. O perfumista, meus irmãos, ele conseguiu um bom perfume, ele tinha que fazer mais algumas coisas. Ele tinha que pegar as flores, as cascas, depois amassar, triturar e passar
tempo até extrair aquela essência maravilhosa, espetacular. Santificação é isso. É um processo que olha para Jesus Cristo. Deus está falando que você deve ser esse bom perfume de Cristo para fazer diferença, para transformar essa nossa geração, porque me perdoem, o mundo está apodrecendo. Essa é a grande verdade. Eu quero dizer para você, não se contamine. Você tem tipo de vida. Quem tem Cristo tem tipo de vida eterna. É o perfume mais espetacular, mais precioso que você pode imaginar. Quando a moça, meus irmãos, ela cai no vaso de perfume, e aí eu quero dar uma pequena explicação, aí vem um lado um pouco técnico do engenheiro, devido às tensões superficiais que acontecem, ela encontra uma certa resistência para afundar. É como se o líquido, o óleo, lembra-se que o Wendel usava o óleo de oliva, repelisse e ela ficasse boiando. Entretanto, se algo não for feito para tirá-la dela, chegará um momento em que a resistência vai cessar e a mosca começará a afundar no perfume e o contaminará. Assim é a nossa vida. Quando nós erramos, o Espírito Santo começa a nos enviar alerta. E ele começa a mandar uma série de mensagens. Vem pela palavra, pela exortação de uma palavra dita aqui pelos pastores, por um presbítero, por um irmão. Uma tristeza, às vezes, que entra no nosso coração que a gente não sabe de onde veio. Se nós não ficarmos atentos e não tomarmos providência, sabe o que vai acontecer? O nosso senso do pecado vai ser cauterizado e a mosca morta vai começar a mergulhar no nosso comportamento, no nosso pensamento, e vai começar a estragar a unção e vai transformar aos poucos o nosso testemunho num odor desagradável. Quantas vezes nós falamos aquela pessoa numa mesa, você olha hoje, está dó. Que mudança? Provavelmente que uma pequena música perguntou e não soube se cuidar. E não está preocupado, ou não conseguiu perceber que essa música precisa ser retirada rapidamente. Todo cristão, meus irmãos, precisa almejar, conquistar, exalar o bom perfume de Cristo. Um outro exemplo bíblico que eu tenho, que eu queria contar para os irmãos, é da vida de Davi. Quando ele adulterou com a mulher de seu comandante do exército, Urias. Tudo começou com uma olhadela maliciosa, ao sequer, a polícia, aos minutinhos. Ele olhou maliciosamente para o vizinho, e culminou com o adultério dele, e depois a morte do comandante, esposo de Batseba. O rei cometeu o pecado e ninguém mais sabia. No entanto, dele havia algo que o corroía, e que cheirava muito mal. Tudo por causa dessa atitude insensata. E lá no Salmo 38, versículo 5, olha que palavras duras que ele fala de si próprio. Minhas feridas cheiam mal, e supuram por causa da minha insensatez. E no original a palavra usada lá é sequel, por causa da minha loucura. Então, como se livrar desse cheiro? É fácil. Talvez não tão fácil, porque precisa de coragem, de atitude. Você precisa se livrar do pecado. Não adianta esconder, ele tem que ser retirado, cortar. O Salmo 79, o próprio salmista que diz: chegou uma hora que não aguentava mais para o Senhor, solta, tu me conhece, eu não consigo mais viver, faça alguma coisa na minha vida, me transforma, retira as coisas ruins. Não importa se você, meus irmãos, meus amigos, vai permear o pacote se você tiver indignado. Não importa se você vai passar vergonha. Não quer dizer que se isso não for retirado por você mesmo, a cadeia você vai apodrecer mais e mais. O estrago vai ser muito mais difícil. 1 João 9 diz: dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Porém, se confessarmos o nosso pecado, ele é verbo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ele é divino. Ele coloca novamente aquela capa de proteção para dizer: o Deus de tudo pode mandar o fogo.
vai chegar a bater e não vai chegar em nós. Nós precisamos dessa cobertura de proteção do Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Nós precisamos ter coragem de livrar do mal, das más influências. E às vezes tem pessoas. E pessoas que nós achamos que não podemos viver sem elas. Nós vamos buscar uma vida de santificação. Por isso eu gostaria de concluir essa meditação nessa manhã, deixando algumas reflexões. Que tipo de perfume eu tenho usado? Faça essa pergunta para você. Um perfume que agrada a Deus? Ou um perfume contaminado que nos faz afastar a Deus? Será que o nosso perfume, a mosquinha cair, está boiando? Não deixa no fogo. Deus vai mudar para estragar todo o trabalho, todo o mal. Deus está falando que você seja um bom perfume para transformar essa geração. Está dizendo, não se contamine. E está dizendo, não menospreze o poder das pequenas coisas. Corte a influência do que não presta na sua vida. E eu encerro praticamente com uma ilustração. Um homem queria muito comprar determinada mansão. Faltava um dinheiro, alguma coisa, e o diabo vendo a dificuldade dele, falou, é a minha oportunidade. O diabo é assim. Ele entra nas oportunidades quando ele menos espera. Ele está atento, muito atento. É a mosquinha. Se uma não dá, você uma não dá, porque você outras coisas. Satanás é o senhor do pecado. E aí, o que acontece? Ele chega para aquele senhor, você quer comprar uma mansão, eu posso te ajudar. Você tem uma coisa. Está vendo aquela parede lá no centro do grande salão? Lá tem aquele preguinho, lá na parede. Eu quero dizer para você, esse prego é meu. A mansão você pode fazer o que quiser com ela. Mas aquele prego você não vai pôr a mão, não pode pôr a mão. E é meu, é só meu. Aí aquele homem queria com a mansão, falou, só isso. Preguinho, está fechado. Aí conseguiu comprar aquela mansão que o diabo aceitou, ajudou, né? E aí, depois de um tempo, ele fez um grande convite, uma grande festa. E aí ele convidou as pessoas importantes da redondeza. Nossa, estava todo mundo lá. E na hora que estava fazendo aquele delicioso jantar, o diabo entrou com um monte de carniça nas costas, foi lá e pendurou no prego. Aí houve um alvoroço, porque aquela carniça perturbou tudo. E aí o homem correu para o diabo para tentar falar, como é que você está fazendo? Ele falou, olha, ele se encontrar. Aquele prego é meu, e eu vou usá-lo como bem da gente. Se nós deixarmos o mal dominar, qualquer que seja a área da nossa vida, por menor que seja, ele infernizará toda a nossa existência. Por isso a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo diz assim, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, e segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Se você fizer isso, diz a palavra de Deus, santificados, porque o Senhor fará maravilha no meio.